Professor Paulo, iniciando esse nosso terceiro bloco, eu vou tentar buscar a questão da prática, né? Lógico. Que isso interessa muito ao advogado, isso interessa muito aos magistrados, à comunidade jurídica em geral. E repetindo o que já falei antes, como se trata de um instituto novo, o código é novo, o caderno processual é novo. Então ele suscita diversas dúvidas, divergências, compreensões distintas, não tem problema. Mas eu tenho escutado muito que, por exemplo, o distinguish, que a mim é muito caro, essa figura, ele só teria espaço nas hipóteses do 1037, parágrafo 9º, fazendo uma interpretação literal, desconstruindo tudo quanto falamos antes, o que nos levaria a uma conclusão de que ele não caberia nas hipóteses do IRDR, o que feriria a lógica do sistema. Eu queria sua opinião na medida em que o 1037 é irmão do IRDR, porque tanto o sistema do especial e extraordinário repetitivos como o IRDR são espécies que estão embutidos, como falei anteriormente, no 928. Sim. A sua opinião sobre isso, um aspecto prático, não tem questionamentos jurídicos de maior relevância, mas acho que é importante para o dia a dia do mercado jurídico. Professor Iago, eu acho que realmente é uma questão fundamental essa. E eu queria aqui, primeiro, fazer uma colocação. O problema da distinção, né, do caso suspenso, se ele é idêntico ao caso piloto, vamos assim chamar, é muito importante, mas se só vai funcionar, vou fazer uma colocação anterior, na medida em que a gente possa identificar qual é a tese jurídica, o que abrange a tese jurídica. E aí o sistema de comunicação e informação é extremamente importante. Né? O que nós vamos colocar nas nossas plataformas digitais, qual será o resumo da matéria, para que, primeiro de tudo, a gente possa pensar na possibilidade de extinção. Eu estou no momento anterior. E eu dou um exemplo que eu tive, e todo o país passa por isso, o problema da poupança. Até hoje, por isso que eu digo a importância do IRDR, mais de 20 anos, o Supremo ainda não decidiu o problema da poupança somente sobre um tema, notem bem, um tema, que é o problema da responsabilidade ou não do Banco Central, etc. Só que todos os processos que tratam do plano econômico, todos estão suspensos. Mesmo aqueles cuja matéria não tem nada a ver com aquela que está posta no Supremo, inclusive questões infraconstitucionais. Eu dou um exemplo. O problema do prazo de decadência de 5 anos de prescrição para ação civil pública. É uma questão infraconstitucional. Então, esse problema é importante, e o mais grave é que, como você não tem como identificar, né, qual é a causa, porque são centenas de milhares que está abrangida pelaquela questão, você suspende tudo. Então, primeiro de tudo, fundamental, a pessoa precisa ter acesso a esta informação do que está sendo tratado no RDR, em primeiro lugar. Segundo lugar, evidentemente, ela tem a possibilidade de promover a distinção, né, de alegar que o caso dela é diferente, e eu penso mais, ainda que ela não se utilize desta faculdade e amanhã sobrevenha a decisão, nada impede que, se o caso dela for diferente, que ela questione isso. Sim, em momento posterior também, no meu modo de ver. Né? Então, do ponto de vista prático, a questão, tinha mais algum dado na sua pergunta? Não, tem sim, mas antes eu vou me permitir uma outra pergunta em razão do que foi dito agora. Então, na sua opinião, não há preclusão para o não exercício da distinção no momento oportuno? Não, pode ser feito em outro momento, em qualquer momento. Pois bem, mas a minha pergunta é o seguinte: se aplica a distinção também ao IRDR? Sim, não, isso também eu não tenho dúvida, porque nós temos que entender, o que eu sempre digo, o código é um sistema, não é? O código é um sistema. Lógico. Você não pode entender o código de forma isolada.
Não é? Então, se nós temos um sistema hoje de causas repetitivas, e mais do que isso, nós temos um artigo expresso, que é o 928, que contempla essas duas espécies, evidentemente que elas não podem ter um tratamento diferente. Como nós vimos aqui, elas são espelhos. E a remissão expressa da lei. A remissão, elas são espelhos, e nós temos, na realidade, procedimentos diversos e procedimentos que podem ser instaurados em momentos diversos. O RDR não. Mas o tratamento tem que ser o mesmo. O tratamento, evidentemente, tem que ser o mesmo. A pergunta decorre do fato de ter havido aqui no Judiciário uma discussão com um advogado numa causa concreta em que ele sustentava que não havia previsão legal, ou seja, estava muito apegado ainda à literalidade do texto legal, sem fazer uma interpretação sistemática, sem ver o código no seu todo. Isso me preocupou, por isso a pergunta, para que o ouvinte também ouça o Paulo César Pinheiro Carneiro, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, para que entenda que os tempos mudaram, aquilo que nós falamos no bloco passado, né? O tempo hoje é outro, não é mais do passado. O processo é um instrumento de resultado e não mais um instrumento para tentar achar algum obstáculo para não prestar jurisdição, como era no passado, né? No meu tempo era assim, né? Se procurava alguma coisa para achar uma nulidade. Hoje em dia se aproveita o 317, desculpe eu até desvirtuar um pouco, peço perdão, o 317 do Código de Processo Civil é demonstração inequívoca de que nós estamos em conformidade com o que está dito no artigo 6º, que é uma norma fundamental, em busca da decisão justa e efetiva, a ponto de se permitir que vícios sejam corrigidos a qualquer tempo, até antes da sentença. Ou seja, mesmo que haja algum vício, vamos aproveitar o processo de todas as maneiras, vamos tentar salvar. Por quê? Porque a parte vai ao judiciário em busca de um direito, que ele afirma ser titular. Não, lógico, o processo não pode ser um instrumento de não resultado, tem que ser um instrumento de resultado. Eu ainda iria... A parte nem entende o processo, o que ela entende é a solução da lide dela. Né? Eu ainda iria além, ainda que não tivesse esse dispositivo do 982, nós temos que entender o processo com base nos princípios. Tanto que o novo código ele começa com apresentando os princípios. Como é que nós podemos admitir que o meu processo, que não tem nada a ver com outro processo, que poderia gerar essa suspensão, eu não possa ter direito de questionar isso e precise de algum dispositivo legal? O problema do acesso à justiça. Eu posso trabalhar sem artigo nos princípios constitucionais. Eu tenho direito de ter uma resposta, não é? E tenho direito de provocar o judiciário para que diga se é ou não idêntica. E contém ou não o artigo. Nós temos que sair desse formalismo absoluto, tem que estar escrito. Então nós vamos ter que fazer um código, eu digo, com 100 mil artigos, não seria prevendo todas as possibilidades. Quando é impossível. Humanamente impossível. Agora, novamente fugindo dessa linha, mas é que o senhor nos dá sempre uma inspiração para perguntar mais. E eu tenho sustentado isso até na questão da revelia, que sempre foi um instituto que sempre me incomodou muito, porque eu não consigo entender presunção como verdade, como justiça. Então eu sempre me preocupo. E o código, ele se debruçou nisso também. O 349 diz que ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que faça representar nos autos a tempo. E o que tempo é esse? Está no 355, que é a sentença. Então tenta se aproveitar até mesmo nas hipóteses revelia. Ou seja, eu tenho dito, certo ou errado, o tempo dirá, que andamos a passos largos em busca da verdade real também no processo civil, porque senão não haverá, a meu juízo, justiça. Será apenas a utilização do processo para achar um resultado, que pode não ser justo porque o réu foi revel. O Código já deu uma nova cara a essa figura, tanto do aproveitamento dos atos, 317, como da possibilidade de produzir prova a tempo, que é antes da sentença, 355, né, nas hipóteses de revelia. Então mudou muito e as pessoas não estão percebendo isso, porque na época ou sob a égide do Código 73, o julgamento antecipado da lide era um segundo efeito, como ainda existe, lógico, mas com essa ressalva. O processo é revel, o processo já está concluído, não pode mais falar nada, o juiz já vai julgar, acabou e o juiz daria uma sentença baseada numa presunção. Hoje não, hoje está modificado, ou seja, julgamento antecipado da lide é um efeito sim,
mas o juiz ainda deverá oportunizar que venha aquele documento até antes dele proferir a sentença. Então, mudou tudo. E isso as partes, infelizmente, ainda não perceberam. O que eu acho é que essa questão do distinguish está umbilicalmente ligada à questão do tempo do processo, né? Porque eu tenho até algumas críticas a respeito dessa suspensão generalizada de todos os processos, porque cada lide tem sua própria história, né? Você pode ter casos, embora o tema de fundo seja o mesmo, que não se discuta a respeito do tema de fundo, tá? Digamos, por hipótese, o caso em que o autor não discute a pretensão, discute apenas a legitimidade. Esse processo, pela sistemática atual, vai ser suspenso, sem utilidade nenhuma para as partes. Né? Não, vai haver uma perda de tempo. Uma perda de tempo enorme. E eu estou dando só um exemplo, há outros exemplos, mesmo porque essa suspensão muitas vezes ocorre em razão de uma questão lateral, que não é fundamental para o processo. Aliás, porque normalmente os RDS são questões, às vezes, até processuais. Até uma questão interessante, pegando carona que o professor Zé Roberto falou, me veio agora para o nosso papo, que eu também não tinha pensado, na possibilidade de se nós tivermos questões, como foi colocado, preliminares, colocadas no processo, que poderiam, vamos admitir, levar à extinção, será que podemos interpretar, eu já adianto que em princípio sim, eu sou sempre a favor da instrumentalidade da prática, dizer que a suspensão deve ocorrer no momento do enfrentamento da questão. Isso me permitindo que permitiria que o processo corresse, vamos até admitir, até o momento em que o juiz se pronunciasse sobre as preliminares. Ganha esse tempo. Agora tem um detalhe. Isso não há nenhuma proibição quanto a isso. Que a suspensão do processo diga, em função de quê? Para evitar que haja um pronunciamento sobre a tese antes da formação do precedente, mas um pronunciamento sobre a questão de direito que foi objeto de RDR, o que significa que outras talvez possam, desde que antecedentes possam ser irrelevantes. E outra coisa, só me permita só um detalhe em razão do que o professor Zé Roberto falou. Pode ser que por exemplo, essa questão da ilegitimidade nos conduza à extinção do processo. E aí nós vamos estar respeitando a primazia que está no artigo 8º como norma fundamental e no 488 como norma processual. Nós damos corpo ao processo. Então essa suspensão generalizada... Agora, tem um efeito tem uma questão prática que nós não podemos dela distanciar. A quantidade de processos na mesa de cada juiz... O senhor falou no início, Alemanha não é Brasil, Suécia não é Brasil. E eu sempre digo isso, a academia não pode se distanciar da vida prática, do mundo prático, né? O juiz tem tantos processos para julgar, o doutor Francisco, que nos brinda aqui com a sua presença, um juiz novo em idade, novo na carreira, já deve ter se debruçado. Já deve ter visto a quantidade, já deve ter percebido o sentido e desesperado, né, em razão da quantidade de processos. E talvez isso que academicamente o professor Zé Roberto colocou, o senhor concordou, a professora Márcia também, e eu também concordo, na prática talvez não consiga ser feito. Por quê? Porque é muita coisa, uma carga sobre-humana. O que eu acho é o seguinte, há como você conciliar a teoria e a prática nesse caso, na minha modestíssima opinião, porque eu acho o seguinte, não há nenhum sentido você frear a marcha processual quando você tem diversas questões que têm que ser enfrentadas, que independem do julgamento, do receptivo. Antecedentes. Por exemplo, eu não vejo, o que eu acho que é o correto, o que seria correto, o de lege ferenda, ou numa interpretação com base no princípio da efetividade, seria suspender o processo antes da sentença ou antes da decisão, porque ele deixasse seguir a marcha, porque você, na verdade, você
você não está economizando esforços de ninguém suspendendo o processo no início. Porque esse processo, depois de julgado esse incidente, ele vai ter que prosseguir e vai ter que ter a mesma marcha. Mas aí talvez seja um pouco demais, porque, note bem, uma das finalidades do IRDR é justamente evitar que o judiciário, não é, ele trabalhe inutilmente, porque nós estamos partindo do princípio aqui, e eu também acho que do ponto de vista prático, professor Zé Roberto, na maioria dos casos, a questão objeto do IRDR vai resolver o processo. Esse problema de ter mais de uma questão é um pouco mais acadêmico. Pode até ser que exista isso. Mas, normalmente, nós estamos falando em questões pontuais. O imposto, nós estamos falando numa situação de juros. Quer dizer, normalmente, telefonia. Não é? Uma responsabilidade. Normalmente, por isso que eu digo, nós temos que fazer pesquisa, coisa que ninguém faz. Nós temos que fazer pesquisas para chegar à seguinte conclusão: 90% dos IRDRs resolvem todos os processos suspensos. Ou 90% não resolvem, ou 80% ou 70%. Aí nós podemos pensar em que nós temos que modificar alguma coisa. Porque não teria cabimento suspender ab início se 80% dos processos vão depois ter que correr por inteiro. Mas você hoje você não tem espaço para essa discussão. A lei não, pelo menos a interpretação que tem sido dada à lei, ela não dá espaço para isso. Eu daria uma solução, lógico, sem meditar muito, um pouco prática. Eu falo aqui de questões, eu não vou falar de questões, causas de pedir diferentes, porque nós já entramos numa coisa mais complexa. Mas questões preliminares que possam levar à extinção, estas eu admitiria. Na minha opinião, isso não é difícil para o juiz. O juiz vai ver se tem. Uma prescrição. Eu acho que suspender o processo nessas hipóteses, não com duas causas de vou dar um exemplo prático. Questão de mérito, eu acho que tem que suspender. Probatória, aí não. Não, só dar um exemplo prático para encerrar. Por exemplo, no caso da poupança, do expurgo, tem várias questões laterais que podem resolver o processo, independentemente da decisão do Supremo. Tem questões infraconstitucionais, laterais, porque não tem prova. Não tem conta no banco. Professor Zé Roberto, tem questões, tem processos que não tem a questão constitucional ventilada. Também não. É só a infra. Eu tenho no meu histórico. Por que frear isto até a conclusão? Porque não é um destino. Deixa correr. Mas é uma questão que prejudica a aplicação da decisão que vier. A gente pode resumir, professor Iaiubi, isso no sentido de que poderia haver a possibilidade de se admitir que a suspensão só ocorresse após o exame das preliminares, que poderiam, em tese, levar à extinção do processo. Isso demanda dois trabalhos. Ou a interpretação... Só essa para não entrar em maiores discussões. Depende ou da interpretação do juiz, que eu acho ótima isso. Eu concordo plenamente com essa posição. Ou então uma modificação legislativa para normatizar e dar mais tranquilidade. Mas o que eu quis me referir, eu acho que não precisa, mas eu acho que o que eu quis me referir... Porque os juízes não estão fazendo essa distinção. Porque se sentem mais à vontade de simplesmente... É aquilo que eu estou falando, porque pela quantidade... Exatamente. Se os senhores, se a professora Márcia, que integrou o tribunal por muitos anos, ela sabe o que eu falo. Quando eu digo não se afastar a academia do mundo prático, é porque hoje em dia, e o tribunal está preocupado, está debruçado nisso, a análise dos indexadores é de uma dificuldade extraordinária e ao mesmo tempo estão sendo distribuídos 20, 30, 40 recursos, porque nós somos de uma lei, menos a Márcia, nós somos de uma geração voltada para a litigiosidade. Tanto é verdade que os meios alternativos são desprezados por vários das integrantes da comunidade jurídica. Mas enfim, eu concordo com essa posição. Até porque pode ser inútil aquela suspensão, totalmente inútil. E aí o tempo passa a ser um mal do processo. Custo para quem sustenta o processo. Lógico. Mesmo um processo parado, ele custa para as partes. Nem que seja só em energia vital. Porque a pessoa sofre ter um processo judicial. Mas o que eu sugiro, só para encerrar esse bloco,
é que consigam ou tentem entender o outro lado da banca, porque realmente é uma quantidade que é incompatível com essa, não vou falar preciosismo, que eu ia me trair na palavra, mas com essa qualidade de investigação do processo. Que deveria ser dada, mas nós não temos condições. Por isso que a minha maior preocupação, minha maior preocupação com o jurisdicionado é que a tese que está sendo examinada, elas tenham uma perfeita identificação do seu objeto. E isso é muito importante, porque senão ocorre o que está ocorrendo repetitivo. O Supremo manda um ofício e aqui se suspende tudo. E se suspende tudo até porque eu ouvi, e com muita franqueza, de uma pessoa que era encarregada da possibilidade de suspensão dos recursos e tudo, que não tinha pessoal para poder examinar quais seriam os recursos que estavam tratando da tese que estava posta no Supremo Tribunal Federal. Isso é o mais sério para mim, é você dar a possibilidade do advogado, da parte que teve seu processo suspenso, poder saber por quê. Qual é a questão que está sendo tratada? Então, com isso, ratifica essa nossa preocupação. Não é só... É qualidade e quantidade. A gente recebe uma quantidade absurda e a qualidade de você examinar o caso... Se eu tivesse um recurso para examinar, certamente a qualidade seria outra. Mas não é isso que acontece. Eu vou dar por encerrado esse terceiro e vamos dar um intervalo, partir para o quarto bloco.